professor, esse é o nosso segundo encontro, né, do Jung em Cena, que é basicamente uma proposta de analisar e debater filmes dentro desse viés da própria psicologia analítica, né? E aí o primeiro filme que foi debatido foi O Labirinto do Fauno, né? É um filme muito rico de simbolismo. E eu achei que era até uma espécie de necessidade abordar esse filme, né? O Poço, porque todo mundo está falando sobre, e é um filme extremamente rico em simbolismos também, né? E a gente percebe que tem várias espécies de interpretações, né? E que o pessoal ficou meio confuso com o fim do próprio filme e tudo mais, né? Eu pensei no Ah, senhor justamente por causa dessa consideração simbólica, né? O senhor não fica preso na parte semiótica, né? Na parte só da política, de um lado ou de outro e tudo mais. E aí é basicamente isso. Eu não sei se a gente explica um pouco o filme antes, faz uma espécie de descrição, né? Mas eu acho que todo mundo aqui que deve estar aqui já assistiu, né? Eu não sei se o pessoal quiser não, dar um joinha para confirmar isso ou não. se o pessoal pode te sinalizar aí, né? Se Eu conhecem acho que eles todos os podem. filmes. Mas talvez até como introdução era bom e tu faz isso também. Só uma lembradinha aí da estrutura do filme. Sim, sim. Tu não quer? Pode ser. Ou então, basicamente, o filme retrata uma espécie de prisão vertical, né? E aí o personagem principal é um personagem que entrou nesse lugar de forma voluntária por dois motivos, né? Para parar de fumar e porque ele queria só tirar um tempo para ler o livro do Cervantes, o Dom Quixote, né? E aí, nessa prisão, ele descobre que basicamente existem vários níveis, né, e que um banquete é passado, né, de cima para baixo, e as pessoas de cima basicamente comem à vontade, sem se importarem, sem terem nenhuma espécie de empatia com o pessoal de baixo, o que causa um completo desnível, né? E aí o filme retrata, né, essas várias sombras, né, do ser humano, né, a gula, a raiva, até mesmo o altruísmo, né, naquela segunda personagem que ele convive, né, é repassado como algo negativo, né. Mas é basicamente isso, né. Eu acho que a gente já poderia começar, se o senhor estiver disposto. Bom, muito obrigado, Hugo. Então, boa tarde a todos. Eu vou confessar que é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no Instagram. Já tenho calo aí com outros meios, mas Instagram instalei especificamente para isso agora. Então, se estou meio atrapalhado, dê um desconto aí, tá? Por favor. Obrigado ao Hugo, obrigado ao Evaldo, ao Labirinto como um todo pelo convite. Fico sempre muito feliz. E, sobretudo, para uma coisa assim tão. Olha, um coraçãozinho flutuando aqui. Eu espero que seja para mim. São vários, olha aí, que legal. Tá bom. Espero, eu vou interpretar assim, tá? Então, dizia sobretudo uma coisa assim tão relevante, né? Tão importante como o impacto que, particularmente nessa situação que estamos vivendo agora, nos deixa um filme como esse, né? É, eu vou dizer então, vou começar dizendo que não gostei, né? Não gostei. É um excelente filme, é muito bem montado. Acho que a proposta é como vem sendo o cinema espanhol ultimamente, pelo menos pelo que eu tenho visto, né? Geralmente filmes com baixo orçamento, mas com muito roteiro. Uma coisa que vinha se perdendo um pouco diante da indústria hollywoodiana, né? Muito efeito, muito orçamento e pouco roteiro. Eu acho que o cinema espanhol e outros cinemas também alternativos estão levando a contra a essa tendência e é muito louvável, certo? Mas eu sei que temos pouco tempo, então vou direto ao grão, tá? Eu já fiquei nervoso aqui com a apresentação do Hugo, porque diz que eu não fico preso ao político, ao semiótico. E será, hein? Eu espero então não decepcionar. É, eu quero começar aqui pensando com vocês a partir de uma citação do nosso querido Jung. Ó, Jung,
livros mais queridos dele aqui, mais queridos por mim, tá? É, claro, a obra toda é querida, mas esse daqui me inspira profundamente, tá? Se trata dos símbolos da transformação. Vou ler uma coisa que ele diz no parágrafo 449, na página 349, se alguém depois quer verificar, tá? Só um Uhum. pedacinho para começar a estruturar aqui o pensamento. Então, ele diz: quando a libido abandona a claridade do mundo, seja por sua própria decisão, seja pela diminuição da força vital ou pelo destino, ela volta a seu próprio fundo, para a fonte da qual um dia brotou, e retorna àquela brecha, ou umbigo, pelo qual um dia penetrou neste corpo. Esta brecha chama-se mãe, pois é dela que nos veio a corrente da vida. Uhum. Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Claro que se trata de um movimento enantiodômico aí, né? Face a uma dificuldade que a gente teria que resolver e para a qual a gente está procurando material inconsciente, como disse o Hugo, né? Material nas sombras ou para além delas, né? Justamente para tentar resolver esse problema. Aqui, o que acho muito legal é que se coloca como um umbigo, ou seja, um centro, primeiro, da organização da vida, porque é a partir do umbigo que se organiza a vida, pelo menos nós, como microcosmo, né? Nos organizamos a partir do umbigo. O que, em perspectiva macrocósmica, já é tratado por alguns teóricos das religiões comparadas, vamos com Mercheliade, Otto Rudolf, por aí vai, como o eixo do mundo, né? Então, na verdade, eu quero propor já de entrada isso para vocês. Vamos enxergar o poço não só na sua perspectiva negativa, ou seja, que seria os níveis mais baixos, mais escuros lá no fundo. Mas vamos pensar que, como tem níveis elevados e, sobretudo, a cúpula dessa estrutura vai dar lá numa cozinha utópica, né? Toda dada à perfeição, toda criativa, mas super cuidada e exigente, né? Vamos Uhum. pensar então que essa mesma estrutura se eleva, né? Para além, incluso, da nossa dimensão terrestre, em direção a uma coisa etérea, né? A uma coisa iluminada. Aliás, aquela cozinha super iluminada, né? É, que é utopias de perfeição, que é utopia da grande criação, né? Que vocês já me entenderam, é o lugar do Pai. Por que estou fazendo isso? Porque, primeiro, assim nós temos um eixo do mundo, tá? Que é essa estrutura e que, evidentemente, se alça para o céu, também desce no submundo, né? Desce no subsolo, no inferno, tá? Estava evitando dizer, mas desce no inferno também, Uhum. certo? Com certeza. Por outro lado, porque isso me permite associar grande receio que Jung menciona muito nas suas obras, que ele trazia das pesquisas etnológicas do Lévi-Brun, e que me parece que Gilbert Durand, depois do Círculo dos Seranos e nos estudos franceses do imaginário, acaba deixando bem claro, né? Eh, Da parte do Lévi-Brun, se trata da questão da perda da alma do mato, né, que os indígenas Uhum. tinham, certo? Mas da parte do Gilbert Durand, que me parece que estão falando da mesma coisa, né? Ele, no seu livro das antropologias, da antropologia das estruturas do imaginário, né? Ele diz a um momento dado que o imaginário iluminado, o imaginário da luz, certo? O que ele chama de regime diurno do imaginário, né? Que Uhum. corresponderia justamente aos processos da consciência, que também é imaginária, né? Certo? É, tende muito facilmente às construções esquizoides. Eu acho interessantíssimo. Porque, por um lado, tende a umas ilações fantásticas que a princípio apresentam graus de afastamento do real, né? Diferente de outro tipo de fantasias, né, negativas lá para baixo, que pelo Uhum. contrário se abraçariam muito fortemente no real. Aliás, por isso que nos assustam, né?
porque são escuras, não os conhecemos, são escatológicas, de lá vem os monstros, lá tem o inferno e tudo aquilo que nos assusta, certo? A Uhum. questão é A que na própria parte criança, né? iluminada, né, é exatamente, na parte iluminada a gente tende a se afastar desse real, né? E Uhum. isso é muito delicado. É aí quando Jung dizia que os indígenas ficam morrendo de medo, né? De perder a alma do mato. Por quê? Porque a alma do mato mora na natureza profunda, mora Uhum. nessa fisiologia cósmica, tá? Que hoje nos dá tanto nojo, que nos dá tanto medo, que nos dá o impulso de nos afastarmos disso, né? Porque é sujo, porque é ultrapassado, porque é animal, porque é selvagem, seja lá o que a gente Sim. vê, certo? Com essa perspectiva, eu quero propor então o seguinte: vejam, a estrutura diurna, tá? Desse centro aí de experimentação maluco, tá? É completamente esquizoide. Se vocês veem, é um experimento científico que a gente não sabe muito bem para que é, né? A promessa é que você vai parar de fumar com isso, ou que simplesmente você vai ter tempo enquanto espera um processo burocrático. Galera, é pura loucura esquizoide, na verdade, né? Nada com nada, cada um está aí com um assunto, ninguém se relaciona, ninguém se importa com o outro, é esquizoide. E é É. por isso que eu dizia que não gostei muito da experiência do filme. Por quê? Porque essas ilações esquizoides me parece que são muito reais, né? Uhum. Hoje, as estamos vendo particularmente nessa situação que estamos vivendo aí, né? Vejam só o que tem a ver. Tem uma pandemia, você vai ter que ficar em casa e o pessoal corre para o supermercado para comprar mascarinhas e álcool. Fala, Uhum. meu Deus. Né? E ainda se dá de tapas, né? Ou seja, tem aí alguma coisa ligada à nossa faculdade da razão, ou seja, a nosso imaginário da luz, nosso imaginário diurno, certo? Que não está colando muito bem, que não está Uhum. muito bem estruturado e que por isso mesmo se mostra extremamente frágil, né? A qualquer requisição assim um pouco mais de presença e de firmeza. É Sim. exatamente como dizia Oscar Wilde, né? O ser humano é um ser racional que perde a razão quando tem que se guiar por ela, tá? Porque Uhum. é extremamente fraca, tá? Então, vejam só aí qual é a circunstância que eu quero colocar para vocês. Evidentemente, nós temos lá uma utopia criativa e perfeita que faz um banquete, que faz comida perfeita. Gente, banquete sempre tem sido assim distintivo, simbólico do grande trunfo dos deuses, do mais alto que se pode esperar. Lá na altíssima montanha, no Olimpo, né, os deuses olimpianos ganharam dos titãs, então vão montar um banquete. O banquete é a coisa última, assim, né? É o O do Borobudur, ou seja, é o O da perfeição, certo? Uhum. E de lá vai descendo por camadas numa plataforma, né? Só que vejam só, tem vários níveis que ainda ficam nessa parte iluminada, do que então no caso seria uma torre, né? A parte positiva do umbigo, certo? Do umbigo do universo que estamos vendo aí, do cordão umbilical, certo? Vai descendo por camadas, mas me chamou a atenção aí é que desde a primeira camada, né, onde estão os realmente privilegiados, esses que se parecem muito com as elites do nosso sistema atual neoliberal que está ficando tão nu hoje, né? Tão exposto, né? Bem, já são assim completamente doidos, né? Não se podia esperar. Bom é que são as elites. Esse pessoal está perto da perfeição lá em cima, né? Mas não. Pegam as coisas com a mão desesperados, dão uma mordida, jogam o resto, cospem em cima. Então, já Pisam, desde o né? primeiro nível, já dá para ver que as elites, peraí, né, não estão respondendo a essa perspectiva que tínhamos talvez imaginado, né,
com essa parte, né, do umbigo do universo que se eleva para a perfeição utópica do etéreo, né, do céu. Já aí alguma coisa não está funcionando muito bem. E isso se mantém nas etapas seguintes, minha proposta. Por quê? Justamente porque me parece que essa é a humanidade de hoje, moderna, ou talvez um pouquinho mais, né? É, que é... Perdão, é que eu não sabia que passavam aqui o chat, saí me distraí com o chat. Tá? Então, a questão é que essa humanidade moderna, faz um pouquinho mais de 500 anos, apostou na supremacia da razão. E isso fez o quê? Fez com que perdesse a capacidade de articular esse imaginário diurno, esse imaginário consciente da luz, tá? Com o imaginário da noite, o imaginário materno, né? O imaginário do fisiológico, do escatológico, do submundo, etc, etc. Tá? Se tornaram duas coisas separadas. Esse é um problema. Por quê? Porque a razão é tão frágil, como acabei de falar, aí citando Oscar Wilde, tá? Que em qualquer probleminha, qualquer coisa que saiu das expectativas, saiu do controle, tá? Se quebra, nos deixa na mão, tá? E o que poderia nos sustentar a esse momento? Justamente, evidentemente, o substrato. Só que, oh surpresa, o substrato não está aí. Por quê? Porque faz bastante tempo que rompemos com ele. Qual era a diferença antes da modernidade? É que o que vigorava, aqui estou puxando a brasa para a minha sardinha, tá? O que vigorava era outro tipo de pensamento que não era o racional. Era um pensamento mítico. Isso significa o quê? Que articulava, né, os dois imaginários, o da noite e o do dia, certo? Justamente por símbolos, sistemas simbólicos que hoje conhecemos como mitos, como fábulas, como lendas, como contos de fada, etc. Tá? Fofocas, fake news, tudo isso aí entra nessa articulação, mas era uma articulação viva, participante. Vejam, hoje o que nos resta disso, né, são igrejas fragmentadas, perdão, não estou criticando nenhuma em específico, mas vocês veem aí a profusão de igrejas que a gente tem, isso só aponta para um enfraquecimento das liturgias, do seu peso e presença simbólica, né? E, sobretudo, a maioria das pessoas procurando nessa fragmentação receitas de bolo. Ou seja, que o padre da igreja me diga o que fazer, quantas Ave Marias rezar, tá? Para eu poder ir para o céu. Não, cara pálida, e onde que está a tua participação? Então, E a gente veja, vê isso, né, professor, no filme, né? Porque a panacota é literalmente a panacota, né? Não é nada exatamente. para além disso, né? Exatamente, né? São as coisas do racional mesmo, né? Convencidos de que ele está dominando pedaços, de que ele tem razão, né? E que panacota só pode ser uma panacota, nada mais. E que Sim. acender só pode ser tender uma corda e ir lá falar bonito com o de em cima para ver se te ajuda e você subir pela corda. Você tinha me chamado a atenção sobre isso, né? Sim, sim. Que isso são coisas típicas de um engano no processo, né? Que o Jung chama muito atenção para isso, que é a questão da personalidade humana, né? Você acha Sim. que venceu o pedaço, acha que tem o controle e vai investir todas as suas fichas nisso, né? Sem um pouco de recado, sem um pouco de pé atrás, né? E, sobretudo, de autocriticidade para ver se de fato o caminho é esse, né? A Exato. ciência, a tecnologia contemporânea, os sistemas educacionais, incluso o que chamamos de espiritual, né? As religiões, as artes, tudo mais, tem ido muito, aqui não tem tempo, né? Mas tem ido muito por esse caminho, né? Do humana. Ah, sim, agora eu acho que tem um método infalível para fazer as grandes obras de arte. E acaba que a gente acaba repetindo dessa articulação simbólica viva que eu falei, né? Que antes de qualquer outra coisa é viva, requer a nossa participação, né? Requer que a gente se envolva para valer com ela. O que eu vejo, então, nesses primeiros níveis aí?
dessa torre maluca, o que eu vejo é justamente a perda dessa articulação simbólica entre o regime do submundo, que é o regime do imaginário noturno, e o regime que se alça para o etéreo, que é o regime do imaginário diurno, né? Ou da sim. luz. Esse é um problemaço, por quê? Porque assim que a consciência, né, a razão, duvida um pouquinho, né, se quebra um pouquinho, se sente fragilizada, o que emerge? Emergem os instintos mais básicos. O que estava lá no fundo mesmo guardado e emerge como? Sem filtro, de maneira direta, somente para cumprir a sua função mais básica, que é o quê? Comer ou ser comido. Sobreviver a qualquer preço. Então, não interessa se o pessoal lá do primeiro nível está na elite da questão, tá? Porque está igualmente dominado por seus instintos mais básicos, tá? Ele vai pular em cima, nem vendo com os outros, tá? Porque em algum lugar, como ele perdeu a razão, ele sabe, ele sente melhor que se ele não come, ele vai ser comido, tá? Uhum. E por outro lado, estão incômodos de que também depois de um mês não sabe onde mais isso aqui vai aparecer, então tem que tirar a melhor nesse momento, né? Isso existe na natureza? Sim. Lá no mais básico? Sim. Mas justamente o que chamamos de povos primitivos, atrasados, tinham resolvido isso articulando com histórias, com, com, com símbolos religiosos, com rituais, com liturgias, né? Que eles praticavam, não só viam, tá? Não esperavam como Uhum. receita de bolo. Praticavam. Por quê? Porque na hora da fraqueza da razão, vão emergendo por camadas, aí sim, né? Todos Uhum. aqueles filtros que você construiu, né? E que te ajudam a te orientar novamente. Uhum. Aí, o que nós vemos, que é? É desorientação total. Você não sabe onde vai estar no mês seguinte, não sabe se vai ser o mesmo colega de quarto, não sabe se vai comer ou ser comido, não sabe em que estado está chegando a comida para você já no segundo nível, né, da Tá. questão, né? Então, Exatamente. Mas eu, né? eu, eu eu acho que é muito curioso também que, ao mesmo tempo que tem essa incerteza total, né, parece que todo mundo carrega um certo sentido de que eu não posso fazer nada para tentar melhorar esse sistema, né? Porque é algo fora de mim, né? O todo, né? É o sistema. Eu não faço parte, né? E eu acho que essa é uma das Exatamente. mensagens principais do filme também. Sim, exatamente. Por que, Hugo? Porque é, como eu disse, é o estado instintivo mais básico. É o estado instintivo de um ser novo, um ser criança, né? Sim. O ser novo, criança, naturalmente e necessariamente é um ser extremamente egoísta, né? Uhum. Precisa que Exato. tudo gire em torno dele, que todas as atenções se voltem para ele. Por quê? Sim. Particularmente na espécie humana, porque ainda não está pronto, que precisa de toda a ajuda dos outros e ele não tem condição de ajudar, certo? Então, como é o mais básico que está se manifestando aí, é claro que todos viramos crianças mal educadas, crianças super egoístas, né? Sim. Que ainda, como eu disse e insisto, não construímos nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de articulação para que essa relação desequilibrada, inicialmente necessariamente desequilibrada, possa ir se tornando uma relação mais equânime, mais justa, né? Uhum. Ah, olha, você me Dialética. ajudou, mas eu te ajudo agora, né? Sim. Ontem, pela primeira vez, eu fui no supermercado, eu vi um monte de garotões aí, todos musculosos, sem máscara, assim, Uhum. e sorrindo e se aproximando de propósito das pessoas, assim como dizendo, olha, é que comigo não faz nada, né? Ah, Uhum. que criançonas, né? Que Tá. criançonas, porque eles não se tocam que vão voltar para casa e vão, se eles pegaram o vírus, que não só tem o coronavírus por aí, né? Uhum. Tem outros, vão levar para casa, vão levar para papai, para mamãe, para vovô, Pra para, avó, né? né? Pro É avô. exatamente, tá? Não conseguem olhar além do nariz, né? Por quê? Porque o que está se manifestando aí é o mais básico, o mais primitivo, é o herói trickster, tá? Exatamente. No seu lado ainda não criativo, né? No seu lado Uhum. negativo, certo? Enganador, né?
sim, o enganador, né? Mas que começa por se enganar a ele e que é cruel, que é despiadado, que infringe dor nos outros. Por quê? Porque Sim, justamente é um tremendo de um egoísta. Necessário, sim. A questão é que ele tem que sair disso, né? exato. Pronto. Exato. Então, para não me estender demais, é, a questão aí no filme é que tem que reverter essa questão, né? Tem que sair desse problema. E aquele Uhum. rapaz que se indigna ainda com as coisas, ou seja, talvez por isso ele queria ler o Quixote, né? Que ele ainda tem uma elaboração um pouco Uhum. singular em relação ao resto das pessoas que estão aí com ele, né? Sim? Sim. Ainda tem uma elaboração aí, a elaboração do Saavedra, né? Se indigna com o que está vendo, não aguenta mais, acha que tem que diferenciar, conta com a boa vontade e o ímpeto daquele outro rapaz que estava obnubilado pela personalidade humana e queria subir no braço, né? Tá? Então conseguem urdir aquela coisa que achei interessantíssimo. O pessoal está dizendo que achou o final muito paia, mas eu achei muito legal. Perdão, Eu também. perdão. Vou dizer por quê, tá? Porque primeiro parece uma coisa muito boba, né? Ai, que é isso? Vão descer, não sei o quê. Mas as coisas vão se juntando. Porque vejam, esse umbigo que estamos falando, esse cordão umbilical, é a mamãe, tá? E nós Sim. sabemos que os imaginários que se constroem aí, nesse ambiente enantiodrômico e tudo mais, né? São, são atópicos, são atemporais, misturam tudo, né? Então, lógico que tinha que aparecer uma personalidade materna aí que tomasse as rédeas da situação de alguma maneira, certo? Uhum. Porque a matéria, né, que tem os segredos da transformação aí, embora Sim. não seja mais eloquente, embora não vai nos dar uma explicação, nenhum manual de instruções sobre o que fazer, né? A sua postura e a sua ação como natureza é justamente transformar o que caiu dentro dela, o que está voltando para ela. Né? Por isso o livro do Jung se chama os símbolos da transformação. Né? Então, é transformar. E tem aquela Maia oriental que soube desse, que é todo um mistério e que ninguém acredita no filho que ela teve. Né? Para mim, Uhum. o que aconteceu é que essa mãe está passando a perna em todo mundo, né? Ela teve aquela filhinha assim, aquela menina que mora lá no fundo do poço, lá no Uhum. último dos níveis, a escondeu lá Uhum. e soube desse, aquele soube desse, é justamente para poder, por um lado, se preservar, por outro lado, de alguma maneira se alimentar, para alimentar ela e cuidar Claro. dela. Porque vejam, quando aqueles dois patetas chegam lá no fundo do poço e encontram Uhum. a menininha já não é um bebê, alguém cuidou dela. Além do mais, Sim. está limpinha, né? Está relativamente serena, certo? Não é a loucura dos outros estágios que a gente vê aí, Uhum. certo? Então, tudo bem, chega a hora, a crise tem que chegar a um ponto explosivo mesmo, então essa mãe que está circulando aí morre, certo? E justamente é quando os outros dois, que me parecem ser justamente o lado positivo dessa presença materna, né? Como diz Eric Neumann, é o falo que surge da mãe primeira, né? Certo? Finalmente tomam a decisão, né? Se armam de valor para aproveitar aquela plataforma e descer até o fundo do poço, né? Levando justamente aquela, como se chama, o bolinho, o bolo que você me disse que eles, A panacota, né? a panacota, obrigado. Que E que é você sabe das basicamente a coisas. comida mais refinada, né? Mais cheia de Pois é, açúcar, né? Mais cheia de creme, de nata, né? é exatamente uma confeitaria utópica, né? Sim. Exatamente. Tá, então, levando a panacota para que profundo do poço, aí o fundo do podre, né, do escatológico, o, o, Sim. o, o grau de putrefação que justamente pode dar por isso mesmo lugar a uma reconfiguração da matéria, né? Sim. Então, acabam descendo até lá, levam uma boa surra,
o mais musculoso aí, o menino, é que não quero que brinque Uhum. comigo, comigo, por isso não quero ser o negro, tá? Mas o mais Uhum. moreno, certo? Ele, ele morre e o outro fica, na verdade também morre, né? Mas fica quase morto, certo? E finalmente entrega uma panacota para mim. A panacota que, olha, de novo, sendo uma super realização da culinária espanhola, uma utopia praticamente, certo? Uma presença da perfeição que se pode almejar lá no topo da bóveda celeste, certo? Uhum. E entregam para uma menina que curiosamente não sai correndo, não se esconde lá mais fundo aí das sombras, sai Sim. desconfiada, sai com cuidado, mas aceita aquela panacota e acha Uhum. muito bom e acha muito gostoso, se interessa por isso, tá? Por outro lado, de alguma maneira sabe que a mamãe não vai voltar, tá? Parece que todas aquelas circunstâncias e a troca da mamãe que talvez ela estava esperando pelos dois panacas que desceram lá, tá? Já deixa ela convencida de que o negócio mudou, certo? Sim. No entanto, vejam, enquanto que nós temos na parte iluminada dessa construção uma loucura esquizoide generalizada, tá? No poço, lá no fundo do poço, ou seja, no seio materno, no mais profundo da entranha materna, que essa menina viveu? Bom, foi alimentada por via umbilical, foi cuidada por via umbilical, tá? Então, na verdade, o que ela vivenciou até esse momento foi o grande amor materno, o Uhum. altruísmo materno que se consome na própria criação para poder alimentar e dar lugar ao novo ser que vai surgir dela. Tem amor maior do que esse? Então, essa menina foi criada exatamente na perspectiva contrária do que vinha acontecendo no resto da estrutura. Tá? Uhum. Talvez os dois heróis que desceram até lá, né, esperavam de alguma maneira que eles encontrassem a forma de eles próprios se sair, né? Eles próprios voltarem, chegar e se alimentar bem e mudar a lógica daquela coisa insuportável e tudo mais. Mas Uhum. aí tem uma coisa que temos que levar em conta muito fortemente, que essa não é a história de uma vida particular. Desde o início a gente falou, né, que isso se parecia muito com a situação moderna, contemporânea, né, dos seres humanos, da espécie humana. Uhum. Então não estamos falando de uma vida particular, estamos falando na vida da espécie, Sim. certo? E quem Da é que vai falta de ficar? conexão com a Terra, né? Exatamente. Quem é que vai ficar? Os mais novos, lógico, né? Quem é que o seio profundo da mãe está transformando aí no seu eixo, né, umbilical? Está transformando a vida da espécie. Então, Uhum. lógico que muitos indivíduos nessa transformação, né, nessa digestão interna, vão desaparecer, vão virar a matéria decomposta e disponível para que outra forma de Uhum. vida, para que outro ser melhor preparado para essas circunstâncias que estamos vivendo, possa surgir e reverter a situação. Eu Sim. achei maravilhoso o final. Por quê? Porque então essa menina que justamente lá no fundo dos mistérios da transformação materna foi preparada de maneira diferente, de forma altruísta, sem discursos, sem políticas, sem blá blá blá, né? Que estamos cheios desses blá blá blás, tá? Aliás, ela nem sequer acho que fala, né? Acho que nem fala, tá? Bom, foi alimentada com sacrifício agora da parte fálica da questão aí, da parte positiva, né? Dessa presença materna que conheci até agora. É como se um pedacinho da utopia celestial tivesse descido até ela, né? E Uhum. levado um presente do refino, né? Da perfeição que se pode encontrar nessa articulação. Aí a menina vai para a plataforma, sobe e é o sinal. Tá? O que vai acontecer com ela?
Eu não faço a menor ideia. Porque pode ser que chega lá e se esquece de tudo que estava lá embaixo. Ela é muito novinha, ela vai ficar deslumbrada, vai querer comer panacota o tempo todo e tudo o que tiver de bom lá e se esquecer Uhum. dos outros. É possível, Ah, mas continua sendo uma esperança de que não aconteça assim. Ou seja, de que chegue lá em cima, né? De que se lembre que ela foi muito bem tratada e que se lembre que lá embaixo ficaram pessoas morrendo de fome porque deram a comida para ela, tá? Que uhum. ela está satisfeita, que está bem, que tem muita comida que poderia dar para todos e de alguma maneira então, sem discursos, sem políticas, sem nada dessas besteiras esquiçosas que andamos construindo faz tempo, dê simplesmente a atitude, né, o start, né, para uma atitude que possa reverter o jogo, né? Por que eu insisto assim nessa atitude e não os discursos, e não os programas políticos e tudo mais, né? Porque que justamente é isso que a gente vem negando na modernidade, né? É isso que é o domínio desse imaginário noturno, esse imaginário da terra, esse imaginário da natureza que nós andamos negando tão fortemente, né? Então, como é que estamos de tempo aí, Hugo? A gente tem por volta de meia hora ainda, professor. Sim? Tá ótimo. Sim. Então, deixa eu aproveitar um pouquinho mais de tempo antes de procurar. Aqui dá para conversar, né, com as pessoas que estão Dá, participando? com certeza. Sim? Então, antes de procurar conversar, né, gente, o que tem por aí de estudos, eu tenho certeza que vocês estão filtrando as informações que estão recebendo e tudo mais sobre a situação que estamos vivendo, né? Mas nesse filtro, pelo menos eu já tenho me topado com muitos estudos muito convincentes, né, de que esta questão da pandemia, claro, primeiro e acima de tudo, é um problema estrutural, socioeconômico Uhum. da espécie humana, certo? Não teria sido um problema como está sendo se a gente tivesse um sistema menos esquizoide como esse que a gente tem, certo? Equilibrado, né? Mas um pouco mais equilibrado, certo? Isso por um lado. Mas, sobretudo, isso tem uma consequência drástica, né? Nós nos posicionamos, graças a esse imaginário diurno, louco e desarticulado, tá? Perante a natureza, como se a natureza não fôssemos nós, Uhum. como se a natureza fosse uma coisa contrária, diferente de nós, uma coisa que está aí só disponível para a gente extrair dela ao nosso favor, Uhum. tá? Pois bem, esses estudos de que eu falava para vocês demonstram por A mais B, por muitas vias, que esta questão virótica que estamos vivendo, né, pode ser justamente a resposta da natureza ao desequilíbrio de diversos biomas, né? E Sim. podemos estar falando das queimadas na floresta amazônica ou então das manchas de óleo na praia, que, a meu ver, foi muito mais grave do que as queimadas, ou as Uhum. queimadas na Austrália, ou então a contaminação da terra pela mineria em China, ou aqui mesmo na Bolívia, ou em Minas Gerais, ou sei lá, vamos começar a listar, né? É, é muito louco, mas sei que essa doença fomos nós que a propiciamos, né? Sim. Por quê? Porque perdemos o contato com nossa alma do mato. Exato. Exatamente como dizia Jung, tá? Uhum. Perdemos o contato com a alma do mato. Estamos vivendo uma construção diurna, racional, né? Uhum. Esquizoide, sem articulação com o que restou lá do mais fundo do poço, né? Do regime noturno, né? Do inconsciente profundo, que apenas Uhum. por isso mesmo consegue romper, assim como se fosse um lobisomem. Acho que você falou lobisomem, né? Como se fosse um lobisomem, certo? Apenas se romper desde o mais básico até a superfície da consciência, mas sem articulações, sem Uhum. construções, sem filtros, nem nada. Num egoísmo total, se preocupando consigo e nada mais que consigo.
Não, e é muito curioso, assim, porque a razão realmente não salva, né? Porque existem estudos chineses de mais de 10 anos, né, que falavam, olha, assim, esses morcegos daqui, dessa região, tem vírus que a gente não conhece, é melhor a gente estudar isso, é melhor a gente levar isso mais a sério, e ninguém fez nada, entendeu? 10 anos depois, a natureza simplesmente vai irromper, né? Vai surgir alguma coisa, vai acontecer, né? E coitados dos morcegos, né? Na verdade, será que a culpa é deles? Porque, olha, eles estavam tranquilos lá no habitat deles, né? Quem se Sim. mete lá e desequilibra tudo, e desequilibra a vida deles também, né? Somos nós. Por outro Sim. lado, diz, bom, é que há 10 anos ninguém fez nada. Essa semana foi publicado pela Nation, nos Estados Unidos, né? Um, Uhum, uma notificação do Pentágono de 2017 para o governo do Donald Trump, uhum, advertindo que em 2020 estavam todas as condições para a gente sofrer uma pandemia dessas dimensões que estamos vivendo e que se precisavam leitos, que se precisavam respiradores, que se precisavam equipamentos, uhum. tá? Um sistema público de saúde, etc, etc. Por A mais B, está publicado, gente. Vão lá. Quem fala inglês vai na revista Nation diretamente, né? Eles têm um site. Quem não Uhum. fala inglês, bom, tem algumas réplicas por aí, não sei. É, dá para consultar, né? O que se fez? Nada, Uhum. nada. Aliás, para não falar que se fez nada, se reduziram os orçamentos da saúde pública, né? Se, é, se reduziram as estruturas né, os equipamentos desse mesmo sistema de atendimento, Sim. se precarizaram as condições dos trabalhadores, se reduziram seus direitos a esses sistemas de assistência e tudo mais. Ou seja, tudo em nome de quê? De valores virtuais, né? De moedas, de valores acumulados, de coisas que na verdade não existem, Uhum. né? Entre esses estudos todos tem surgido que no sistema consumista a gente consome por ano os recursos de um planeta e 0,8, ou seja, quase dois planetas. É Gente, loucura. onde é que está É tudo isso? loucura. Se já acabamos É. o planeta, então, quantos planetas levamos já? Está vendo? Não É. existe. É, é pura ilação, né? A ciência É. contemporânea, as finanças contemporâneas, a economia financeira, É. né? Os sistemas econômicos dos povos, os Uhum. sistemas de trabalho, as Exato. relações humanas são Uhum. fictícias. São Exato. E trazendo um fictícias. pouco mais para o filme, né, a gente consegue ver naquele momento que a senhora que trabalhou dentro do sistema, né, ela falava que no fundo era uma teoria acerca de uma reciprocidade autônoma, né, algo assim que simplesmente não funciona, né? Ou Sim, seja, sim, tudo não sim, passava de sim. uma teoria, né, de uma abstração, de um logos puramente negativo, né, que não Mas tinha vê, fundo na realidade. sim, perfeito. E ela tem sua convicção muito bem centrada e a construir. E claro, dá para ver, tem aí também suas fraquezas, suas projeções, né? Aquela ideia de levar o cachorrinho para aquele calvário, né? Acho que foi, Sim, foi um crime da parte dela, né? Da parte dela, sim. principalmente. Mas apesar disso, ela tem a convicção muito bem fundamentada e fala com os outros, e tenta convencê-los, se dá o exemplo e tudo mais, tá? Mas é que não, essa etapa já se perdeu. Para É. que isso de fato funcionasse assim, como ela estava pretendendo, era necessário que tivéssemos guardado um mínimo dessa construção que durante milhares de anos tínhamos feito, que se chamava pensamento mítico, né? Uhum. Ou seja, Exato. toda essa construção simbólica que ligava o fundo do poço com a utopia celeste se Uhum. perdeu. Ficou fragmentada em não sei quantos andares aí, todos, né? Todos marcados justamente por essa fragilidade racional e essa exposição direta, brutal, né? Ao mais básico, né? Da configuração do ser humano. Exato.
Pois então, aí não sei, você quer fazer outro comentário? Eu vejo Não, aqui não, que eu passam. acho que assim está fluindo muito bem. Eu acho que o pessoal quer mesmo simplesmente escutar o senhor. Eu acho que é isso que o pessoal deve estar querendo. Obrigado. Aí Eu vejo depois, aqui que passa um chat assim, mas exato. fica borradinho no início e borradinho no final. Aí, como eu estou tentando me concentrar, não sei aqui Eu não sei esses muito bem como chats. funciona, mas Pois é, eu eu acho que também é a seria primeira vez que estou interessante entrando aqui. depois o senhor abrir um tempo para as perguntas, né? Eu acho que Pois seria então, legal era isso. por isso que estava te perguntando, que Ah, acho que sim. temos ainda uns 15 minutos, né? Por aí, 15 a 20 minutos. 20 minutos, eu acho. 20 Ah, que minutos. seria muito bom para escutar o que quem está nos ouvindo também tem seus estudos e Aham. fazer mais comentários, perguntas. Acho que aí é onde está o rico aí na Alguém, questão. sim. Alguém teria alguma pergunta, então, para fazer? Vamos ver se alguém escreve ela. Né? Que outra coisa. Eu estou curioso, porque aqui tem. Ah, olha lá para ver. O Pedro Victor é que diz que esse processo de desumanização, fome, violência, manipulação, agressividade, aspectos sombrios, também pode vir à luz e, digamos, que podem estar constelados nas elites. É, Pedro Victor, é, a minha proposta foi um pouquinho diferente aqui, vou te dizer por quê. Porque eu acho que elite ou não elite, de fato, como o filme mostra, né, estamos mais ou menos todos no mesmo barco. Tudo bem, as elites ou já faz tempo que estão diminuindo as estruturas sociais, socioeconômicas, que poderiam nos ter preparado melhor para esse momento que estamos vivendo. Isso é muito egoísta, é muito sujo, é muito porco, sim, tá? Então, são essa fome, essa violência, essa manipulação que está manifesto nas elites. Sim, tudo bem. Mas veja esses garotões que eu encontrei ontem no supermercado e que, para se mostrar para os outros, né, na rua, bebendo cerveja, festas, e sem nenhum cuidado com a propagação do vírus e tudo, estão fazendo exatamente Uhum. a mesma coisa. Provavelmente não são elite, ou eles acham que são uma elitezinha assim, né, de por aqui, não das grandes elites, tá? Mas Uhum. estão caindo exatamente na mesma. Veja aquelas cenas que vimos nos supermercados italianos, o pessoal se batendo aí, porque uma pessoa está levando 40 quilos de carne que nem vai conseguir nem conservar, nem comer, certo? E por isso está deixando outros tantos sem alimento. Não é elite. A elite não vai para o supermercado. Recebe tudo em casa, em segredo, em superabundância, mas está caindo exatamente na mesma. Tá? Por isso eu não quis fazer disso aqui um discurso, como disse o Hugo, meramente político, né? Que aí sim a gente fica, sim, as elites que nos têm Claro. abusado e não sei o quê. Sim, mas aí o risco é uma projeção, tá? De aspectos que estão constelados também em nós e que não temos resolvido, Uhum. certo? Se constelaram como complexos, tá? Aqui no nosso inconsciente e se projetam em outras figuras. Aí a gente fica achando que pronto, como já acusamos as elites, então já está resolvida a questão, né? Mas, mas É não. muito mais complexo do que isso, né? Porque sempre tem um plus, né? E Exatamente. você é a pessoa que compra a Samurai Plus, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa elite, tem alguém que compra todos esses recursos, né? Que compra todo esse material, né? Então, a gente também Exatamente. tem que pensar através dessa lógica aí, Sim. né? Aqui a Carolina E, Borges está dizendo, bom, claro que está dizendo sensacional, né? Somos você e eu, claro que sim, é sensacional. Então, sensacional. As religiões ensinam a buscar a panacota como uma forma de chegar aos céus. Sim, mas veja uma coisa, guardaram a panacota, sim, assim, com uma ideia orientada incluso por aquele sábio misterioso lá, né?
de que isso seria um símbolo da perfeição dos céus. Mas, na verdade, no jogo, tá? E nos andares que eles circulam e tudo mais, ninguém teria dado esse lugar para Panacota. Uhum. Ou seja, pode ser sim um símbolo que lá os ancestrais, suas culturas antigas, tinham reconhecido, assim como a ambrosia dos gregos, por exemplo, é a Exato. comida dos deuses. Mas o problema é que hoje ninguém está nem aí com isso. Né? Uhum. E se você encontrou isso no livro e quer impressionar os colegas e dizer, olha, eu sei que isso é comida lá dos céus e tudo mais, também não está valendo, porque você está repetindo isso como mera informação. Não é porque experimentou a panacota, porque de fato se colocou, porque isso dá trabalho, tá? Se colocou à altura, né? De experimentar, perdão, vou cometer uma traição, tá? Vou trazer um termo lacaniano aqui, né? Se colocou à altura de gozar, né? Aquela mordida na panacota. Ou seja, se misturar com ela sensorialmente, realmente se deixar invadir, né? Se deixar tomar por aquela explosão de gosto e tudo mais. Isso dá trabalho, a gente precisa se preparar para isso. E sem isso, a panacota como comida dos deuses não está valendo. Não Uhum. está valendo. Todos O passamos por uma esforço. situação parecida com essa. Veja, é, eu lembro, a primeira vez que meus amigos me convidaram para beber uma cerveja, que eu dei aí o primeiro gole, eu detestei. Horroroso, puxa vida, como podem gostar disso? Mas é que o social aí vai chamando, né, e tudo mais, e a cervejinha, e você tá bom, tudo bem, e a cervejinha, e vai abrindo, você vai treinando literalmente. Até o momento que hoje eu gosto de cerveja, e escolho minhas cervejinhas, combina com isso, combina com aquilo, eu sou muito, muito fresco nessa questão, certo? Mas eu sei que se treina, tá? Eu nunca provei uma panacota, mas eu não sei qual seria a minha reação na primeira mordida da panacota, porque muito provavelmente eu não estaria preparado. Está me entendendo? Ou seja, não é só falar. E isso nos falta na contemporaneidade. Quando apostamos as fichas na razão, negamos a experimentação. E que daqui para baixo eu poço, daqui para cima é a parte positiva, transcendental do poço, né? Aqui se encaminha para o utópico aqui do céu, né? Mas daqui para baixo, que o corpo todo é o poço, é onde se tem que experimentar, é onde se tem que sentir, comer a carne da tua carne, né? Uhum. É aí que está um dos problemas, né? Jorge La Rosa resolveria isso dizendo que não temos experiência na contemporaneidade. E claro, já na esteira do Benjamin, né, que é ali que a modernidade está se empobrecendo na sua dimensão experiencial. Sim. Então o pessoal achou que ele era doido, um judeu doido aí, deixa para lá. Né? O que nos falta é isso. O que nos falta é nos imbuirmos mesmo de mundo, né? Claro. Porque a parte negativa do imaginário não fala, não faz discursos, não gosta de fórmulas, nem de estratégias políticas. Ele faz, se envolve, Uhum. tá? Se suja, se mistura, se simbiotiza. E nós temos nojo disso hoje. Hugo, eu acho que você queria falar. Não, deixa eu. Tem outras perguntas agora, professor. Sim, pois não. Aqui, queria Sobreviver que a os. qualquer preço pode ser equiparado a salvar a economia ao invés da vida. Nesse nosso período de pandemia, tudo depende, Vitor. Pedro Vitor, né? Victor. Tudo depende. Eu vou confessar para vocês, eu estou muito atento. Assim, claro que filtro as informações que estou recebendo, aquelas que eu dou atenção, né? Mas eu, desde meu ponto de vista, vejo duas tendências claras aí marcadas. Uma surpreendente, porque incluso coletivos e instituições que nunca teria suspeitado que iriam se pronunciar assim ou estão fazendo, né? Por exemplo, Financial Times, ou então o primeiro-ministro da Inglaterra, ou então
algumas células do Banco Central, do Banco Mundial, por aí vai, tá? Que estão dizendo, olha, não é que talvez o Keynes tinha razão, né? Que a gente precisa começar a pensar numa economia com presença do Estado, um Estado regulador, né, que faça as coisas que o mercado não pode regular e que não pode, de fato, realizar com propriedade. Claro. Gente, é, é incrível, né? É incrível. Então, por um lado, me faz acreditar naquela menininha que subiu na plataforma. Opa, a menininha chegou lá em cima botando moral, porque alguma coisa está acontecendo com a cachola desse pessoal, né? Alguma coisa mudou? Será que estão falando só besteira? Não, mas falariam outro tipo de besteira. Junto a isso, Ave Maria, tem o pessoal que ainda está, não, mas não é verdade, é só uma gripinha. Não, não, precisamos retomar a economia. Não, vamos inventar aqui uma maneira de nos protegermos legalmente para suspender contratos temporariamente, ou então para que demitir os funcionários da empresa X não seja tão caro, ou sei lá, gente. Ou então para vender remédios que não prestam. Outra coisa que me deixou gelado, eu vou contar para vocês, tá? Vocês podem ver isso, não sei mais onde foi que eu vi, mas também uma revista dessas influentes norte-americanas. É... Fala, meu Deus, que coisa, né? Voltou. Pois é, acho que falamos demais. Então, sim, se aqui uma matéria, uma revista, isso impressionou, sim. O que queria contar para vocês é que o que publicaram foi que Donald Trump tem fideicomissos já de algum tempo da família dele, voltadas justamente para o laboratório que está produzindo esse remédio com hidroxicloroquina. Demonstrando por A mais B, né? Certo? Uhum. É, Gente, isso em relação à pergunta que estava tentando responder aí, né? O que vai resultar disso aqui? Não sei, depende de nós, porque as duas opções mais fortes me parece que estão colocadas aí na mesa e tem chances iguais, né? O que é o que pode fazer tender a balança? Acho que as nossas atitudes, os nossos comprometimentos, né? E são dos mais variados, né? Ou seja, como diz o Slavoj Žižek, né? Está na hora de reconfigurar as nossas subjetividades para que a gente possa se liberar das ilusões contemporâneas, né? Ou seja, se dispor a questionar tudo, a rever tudo, né? A reformular tudo, porque eu acho que a única certeza que temos por enquanto é que Uhum. quando terminar esse estado aqui de sítio, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Então, precisamos, primeiro, de novo, a sardinha para minha, não, abraça, né, para minha sardinha, é, reconstituir as nossas articulações com o simbólico, com o imaginário, tá? Com a natureza, porque na verdade é essa alma do mato que a gente perdeu e precisa recuperar, né? E segundo, com essa base da realidade subjacente, como diz Ernst, esqueci dele, eu digo já para vocês, o filósofo alemão, né? Aliás, com essa base da realidade subjacente, né? Então, aí sim, intervir com base, com direção, com articulação, com filtros, né? Nas nossas construções racionais. Que intervém na realidade manifesta. O problema é que, desde os inícios da modernidade, apostamos todas as fichas na realidade manifesta. É a unilateralidade de que o Jung tanto fala, né? A Uhum. atitude unilateral da consciência.
Pois não. que gera Aí, Hugo, como é justamente o plano? um reverso de sorte, né? Um Sim, azar, uma praga, né? Uma pandemia. pois é. Aqui tem HT Noise. Posso ler outra pergunta aqui? Como é o plano? Vamos Sim, ficar claro. mais um tempinho? Já só concluímos? Como é que é? Professor, eu acho que seria muito rico, né, se o senhor falasse sobre a relação simbólica entre o filme e o mito de Jonas, né, como o senhor chegou a conversar comigo sobre. Eu te Para falei, falar a né? verdade, eu tô o tempo inteiro meio que esperando que isso saia de você, professor. Então seria muito legal falar Muito sobre. legal. Mas Muito a gente legal. ainda tem várias perguntas aqui. Eu acho que seria legal Sim, se o senhor tentasse responder ao pessoal primeiro. estou vendo aqui. Mas vou tentar articular. Na verdade, eu lembrei aí no meio da articulação e depois disse, como é que eu coloco o Jonas Baleia aqui mesmo? Mas se trata disso. O tempo todo falei do complexo de Jonas Baleia, só que não nomeei assim. Mas eu procurarei esclarecer já, já, tá? Então, perguntei na live interrompida se o senhor poderia falar um pouco mais sobre o velho e aquela conversa toda quando ele amarra o protagonista e fala em purificação da carne, etc, etc. Bom, Para aquele velho é muito interessante, né? Eu acho que é uma espécie de Fênix lá do Hillman, né? Uma, um, um ser, como digo, é um ser dinâmico, porque às vezes a gente tende a pensar que esses símbolos são estáticos, né? Mas não, é um ser dinâmico que também está se encaminhando àquela utopia etérea, né? Aquela utopia celeste do homem velho sábio, certo? Digo isso porque ainda não é sábio, ele próprio está preso também nessa. no É, óbvio, né? É óbvio. exatamente, sim, nesse pensamento esquizoide, né, que falei no É. início, certo? Tanto é que ele se deixa enganar por uma besteira aí, uma É. questão tecnológica com a faca, que aliás, atenção, a tecnologia aqui também está muito misturada nessa questão, né? Uhum. É, mas aos poucos ele também vai se modificando e vai caminhando para uma coisa mais elaborada, né? Uhum. Naquela cena onde ele começa a tirar os bifes do colega, ele já tem toda uma elaboração sobre a sequência daquilo, né? E me parece que não está apenas a questão de se alimentar com isso, mas Uhum. está junto à questão de suscitar no outro, né? De incitar no outro uma uma atitude mais firme, uma ação, né? Porque o outro é de ficar na cama lendo o Saavedra, que é muito bom, que é uma articulação simbólica, sim, mas de alguma maneira esperar também, assim como a moça, né, a secretária, convencer os outros de que não é a melhor atitude que está se tomando aí. Uhum. Isso a despeito de ele próprio tomar o protagonismo da questão, nem que seja por ele próprio. Então, consciente ou não, me parece que aquele velho já está encaminhando para isso, né? Isso é uma característica forte, tanto da mãe velha quanto do pai velho, né? Eles não dizem o que fazer, não resolvem o problema, não te dão uma receita de bolo, mas incitam a, a fazer com que aconteça. E tanto Uhum. é que quando o protagonista ela sabe que não vai sobreviver, né? Que já morreu, que ele serviu, que ele foi um instrumento para projetar aquela esperança que é a menininha, quem Uhum. vem recebê-lo é justamente o velho, né? O velho que é o outro extremo do arquétipo do herói, né? Que começa naquela criança egoísta que havíamos dito, né? O trickster mais básico, infantil, e espera justamente amadurecer, né, chegar a um ponto pleno nesse Fênix, né, que é o velho sábio que está lá na outra ponta. Uhum. Não apenas sábio, como dizia meu pai, né, o diabo é sábio porque é velho e não porque é sábio, né? Ou seja, não apenas sábio porque recebeu muita informação e sabe das coisas, não, mas é porque as viveu também, né?
Ele já tinha experiência no poço, ele já sabia como era, já tinha comido carne humana, já, etc, etc. Certo? Só como um detalhe, dizer que essas cenas de canibalismo que a gente vê aí é canibalismo mesmo, né? Porque existe uma coisa diferente que é mais elevada e que foi tomada incluso pelos Valdes de Andrade aqui como projeto identitário do Brasil, que foi a antropofagia, né? Que não é a mesma coisa. Porque a antropofagia não é só já o, 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 a necessidade, né, de se alimentar, né? Ou seja, a saciedade de uma necessidade das mais elementares, das mais básicas. Não. Na antropofagia não se come porque se tem fome. Se come porque se quer apropriar pela deglutição, né, um processo Uhum. caro a Jung, né? Ele fala de devoração, justamente. Sim. Se apropriar por deglutição das características daquele que está sendo comido. É. Então, isso é Vejam, literalmente está... abordado no filme, né? Quando ele está sonhando e meio que tem uma Exatamente. espécie de imaginação ativa, né? Com esse personagem, e esse personagem fala: agora eu estou dentro de você. E de alguma forma você também está em mim, né? Então, é Sim, bem sim, sim, curioso, sim. Ou seja, bem interessante. trazer aquilo para mim. E vejam, o negócio está tão assim como estamos desenhando, que o tempo todo estivemos em contato com isso e talvez a maioria de nós nem se tocou. O que a gente Uhum. vai fazer na missa católica? Vai se Minha cara. apropriar das características do espírito do Jesus enquanto modelo heróico, né? Uhum. Pela deglutição do seu corpo. No ponto É. alto da missa, o que o padre diz, né? Invoca o espírito do Messias, ele encarna num cordeiro que é sacrificado aí mesmo, e a gente faz fila para comer os nacos de carne e beber o sangue. Tá? Mas Sim. isso já é um ritual elaborado que nós fazemos hoje por fazer, fazemos por requerimento institucional, sei lá, por Uhum. superstição, né? Mas que não está mais ligado com seu fundo de fato, né? Foi essa a perda da alma, foi essa, pelo menos em parte, claro que não é esse o único aspecto, né? Mas são esses os sintomas que nos mostram que é para ter muita desconfiança, não do escuro, não do real, não das sombras, tá? Uhum. Mas em primeiro lugar da nossa persona, né? Dessa Uhum. parte externa que ocupou toda a cena, nos É. identificamos com ela, viemos cultuando e trabalhando ela de maneira unilateral, Exato. excessiva, e está faltando o outro lado, É. né? Isso é Isso, extremamente isso, bem. Desculpa. não, Mas sim, aqui sim, por favor. assim, essa imagem é tal e qual naquele momento que o chefe, né, lá na cozinha, acha um fio de cabelo na panacota, né? E aí faz um alvoroço, né? Demite um monte de gente, né? Porque ele está enxergando só, ele não enxerga o cisco, né? Ele enxerga a chave, né? Isso é o que o Jung tanto gostava, né? Da parábola bíblica e tudo mais, né? De que você exige uma perfeição, mas no fundo, né, se você realmente olhar para a sua própria profundidade, você não faria isso, né? Não teria como fazer isso. Eu achei Exatamente. aquela cena extremamente simbólica. Todo o filme é muito simbólico, né? Sim, Aí, Hugo, eu achei uma oportunidade, então, de trazer à tona a questão do Jonas Baleia, né? É porque, perfeito. vejam, penetrando no cordão umbilical, que vocês já sacaram que cordão umbilical é papai e mamãe, né? Do lado de fora é fálico, mas do lado de dentro é um buraco. Então, eu falo, mas é o buraco também, né? Sim. Então, penetrando nesse cordão umbilical, a gente penetra na mamãe. Está sendo devorado pela mamãe, certo? É, Jung, junto com Freud, já haviam formulado uma, uma perspectiva enquanto isso, que foi o famoso complexo de Édipo, né? Só Uhum. que Freud, ainda achando que o instinto básico que estava suportando aquilo era o instinto sexual, né? A ideia de penetrar mamãe, né? Ficou sim uma ideia de um caminho uterino mais reduzido ao ato genital, né? Jung vai trazer posteriormente que não, peraí, não. Eu colaborei
formulação, mas não é bem assim. Por quê? Porque antes desse instinto sexual, sexogenital, vou insistir, porque sexual é mais do que isso, né? Então, esse instinto sexogenital tem um instinto mais básico, que é o da deglutição, tá? Uhum. Bebezinho mal saiu da barriga da mamãe, já está sugando, né, na teta da mamãe. Então, é muito mais básico deglutir, é um instinto muito mais básico. Então, nesse sentido, como é que se daria esse tal de complexo de Édipo? Bom, é que, ao invés de ser uma penetração genital, é uma penetração integral, certo? Integral, se volta integral, literalmente, para o ventre da mamãe, que é o que acontece nesse filme, né, simbolicamente. Agora, nas diversas culturas pelo planeta, o Jung começou a observar que isso se dá de maneira recorrente, né? É um mitologema recorrente, Sim. seja que o pessoal então deglutido por um lobo, ou por uma serpente gigante, ou por uma caverna, ou por um monstro dessas dimensões, ou um dragão, ou seja lá o que for, né? Mas parece que Uhum. o que ele mais gostou, sobretudo com as leituras do Frobenius, foi a imagem da baleia, né? Uhum. Que vem devorar o herói. E o herói que está na Bíblia e que é referência para todos, e ele estava interessado também com o cristianismo gnóstico, principalmente, né? Era justamente o Jonas. Aí é quando ele propõe a formulação, então, diria uma formulação revisada do famoso complexo de Édipo, né? Para o complexo de Jonas-Baleia, né? Porque Sim. então, não é apenas genital, é integral. E além do mais, se vocês lembram, quando Jonas foi engolido pela baleia, né? Era porque ele não estava querendo obedecer aí os pedidos de Deus, né? Deus pediu que ele fosse espalhar sua palavra lá e tudo mais, e ele estava com preguiça, não quis ir. Então, Fugiu. é, é devorado pela baleia, é levado para o fundo do mar. Nisso daí, obviamente, há uma digestão, certo? Ou seja, há uma decomposição da matéria, como eu dizia, né? O ponto alto da decomposição, Uma para análise. que, exatamente, para justamente poder reconstruir. Sim. Esse é outro lado, né? Os opostos, certo? Ou seja, desconstrói para reconstruir. E funcionou muito bem, porque depois dessa viagem pelo mar, certo? Aliás, Frobenius chama viagem noturna pelo mar, né? Que é o Uhum. imaginário noturno. Então, quando essa baleia volta à tona e cospe o Jonas novamente, o cospe transformado não é o mesmo Jonas. Aí esse Jonas já se tocou que precisa obedecer, que realmente tem uma responsabilidade alta, que é muito melhor que ele se assuma, que tem que vencer a preguiça, etc, etc. Mas já não é o mesmo Jonas. Assim como no filme, já não é o mesmo cara que desceu até lá. Esse se decompôs e deu lugar a outro arranjo, que é aquela menininha, que pode ser uma nova possibilidade para nós. Uhum. Certo? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Ou tu tens alguma outra coisa? Professor, eu acho que alguma coisa aconteceu com a sua internet ou com o seu microfone, porque parece que a qualidade caiu um pouquinho, viu? Nem acho que você está ganhando de mim, porque também você congelou aqui Tá dois, três certo. pedaços. Eu congelei. É, sim, mas a ideia geral deu para Melhorou. sacar, sim, Deu, com Jonas? certeza. Muito bem. Tá, porque se tem alguma coisa específica aí que não ficou muito clara, então eu volto sobre a questão, Ah. né? Mas Aqui assim, a, o a complexo de Carolina, Jonas, sim, diga. o complexo de Jonas é sobretudo um complexo sobre o homem médio, né? Aquele homem comum, né? Aquilo que todo mundo tem de uma certa forma, né? Essa resistência ao processo de desenvolvimento pessoal, né? A essa Sim. maturação psicológica, não é isso? Sim, sim, exatamente. E aqui estava super valendo, porque alguém já falou aí, mas são as elites. E eu disse, não, não, são as elites, mas não só. Por quê? Porque afinal Sim, de contas, se você percebe, elites, não elites e homens médios, ou homens desenvolvidos, ou homens muito básicos, não estão fazendo a menor diferença. exato. Estamos todos na mesma. Aliás, talvez os mais básicos, os piores,
né, do nosso grupo especial que eu digo da espécie, tá? Do nosso grupo especial, são os que estão nas elites. Sim. Né? Isso é grave. Eu vou confessar aqui, tem não sei quanta gente nos escutando, tá? Mas 15 não vão pessoas. contar para ninguém. Desde que eu cheguei no Brasil, tem uma coisa que me incomoda muito, que o pessoal repete sempre. Isso aqui vem a calhar, tá? Aham. Já ouvi muito assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gente, eu fico Horrível. revoltadíssimo. Já não falo mais nada, mas antes falava e me dei mal algumas vezes, né? Por quê? Porque justamente é o que não está acontecendo. Quem poderia estar mandando? Os mais desenvolvidos, né? Os que justamente nessa perspectiva que você acabou de levantar, né? Demonstram, e a gente tem como saber disso, né? Pelo bom senso, que até o Donald Trump disse que ele tinha bom senso, então por que nós não, né? É, temos como saber quem de fato está dando passos à frente, quem está saindo dessa mediocridade, né, do que chamamos homem médio, por isso mediocridade, né, dessa mediocridade do homem médio. Bom, esse poderia ser assinalado como o cara que pode mandar. Como? Obedecendo só quem pode mandar, porque não tem juízo quem obedece a quem não pode mandar. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí que está o problema. Não são só as elites. Estamos obedecendo, sabendo que são pessoas que não deveriam estar mandando. Então, nós estamos autenticando aquela autoridade que não se baseia em nada, que não tem fundamento. Né? Aí está o problema. Por isso que eu disse, não são só as elites. Não seriam elites se não fôssemos nós a outra parte. Né? E são elites por quê? Ah, porque tem rios de dinheiro. Sim, meus amores, mas o dinheiro não existe. Não é um valor real. É um valor que nós inventamos, é um valor virtual e não tem nada a ver com o desenvolvimento pessoal. Né? O desenvolvimento da personalidade aí do Jung, em É o momento nenhum oposto. diz item indispensável aqui para o desenvolvimento é concentrar muito dinheiro. Que não tem nada a ver, é esquizoide hoje em dia. Hoje nem sequer são mais moedas, nem cédulas, são números. Num É. sistema que a qualquer momento pode cair também. Né? Existe uma confusão muito grande entre poder e espírito, né? E muitas vezes uma coisa é completamente distinta da outra, né? Sim, claro. O espírito, como diz Baumgarten, eu adoro e pouca gente conhece. O espírito é uma parte da alma que se modificou em pensamentos. Né? Ou seja, é a parte da alma que é criativa, que está procurando soluções, que quer atingir aquela utopia de perfeição, É, certo? sim. Mas que pode se perder no caminho aí, né? Pode se identificar com a personalidade humana e ficar achando que resolveu, quando na verdade está se dando mal, está perdendo tempo, Exato. né? Pode, pior ainda, se identificar com a persona e achar que conquistou tudo Sim. na verdade, estar apenas afirmando da maneira mais vil, né, e pueril, tá, Sim. a situação mais básica a que poderia pertencer. Né? Exato. Exato. Tem aqui a Carolina Borges, que pergunta o que significam os 333 andares, com 2 prisioneiros em cada, dando como resultado o número de 666. Tchá, é o demônio. Não, mas é uma articulação possível, vê? É, 3, aí estou segurando o microfone. 3, ó, 3. Dá não. Aí, 3 é um número positivo, né? Por quê? Porque pica, tem um pico, ou seja, é fálico, certo? Enquanto que 2, tá? É negativo. Ou seus múltiplos, né? 4, tá? Vocês entenderam. Também é negativo. Por quê? Porque recebe e contém. Certo?
por que 7 é um número sagrado? Porque é a soma do 4 e o 3, ou seja, o 4, que é o negativo, e que são os quatro rumos da nossa terra, né? Da nossa região mundana, as nossas quatro estações, etc, etc. As quatro dimensões de percepção também, né? O tempo, a largura, a profundidade e a altura, certo? 4, 4, 4. Unido com o 3, então, faz a articulação do céu e da terra, certo? Assim, Uhum. de uma maneira mais funda, né, também, então, o centro, né, da terra, a sua materialidade, né, que é binária, tá? Se junta com a positividade ternária e se faz 6, né? Que fica tão legal, tão redondinho, né? Que se vocês veem 6 dezenas, né, ou 60, é o primeiro número perfeitamente redondo, perfeitamente articulado, que a gente vê no sistema decimal, justamente, né? Como assim? 60 dividido por 1, 60, por 2, 30, por 3, 20, e assim vai. Tem todos os seus fatores, dividem perfeitamente o 60, por isso temos 60 minutos, 60 segundos. Por isso, em várias culturas, durante um bom tempo, o sistema foi hexagesimal, né? Mas sempre justamente na unificação do binário com o ternário, né? E para finalizar, por que o 666 é o número do demônio? Porque o demônio é justamente o falo que surge da mãe, né? Então, por isso é a parte positiva, fálica, né? Que se encontra nos mistérios de transformação do inferno materno, que é seu útero, né? Uhum. Por isso o Atanor dos alquimistas, o Hugo que gosta dos alquimistas, né? Que é o símbolo central da dos rituais alquímicos, rituais das práticas alquímicas, né? Uhum. Por quê? Porque é o inferno, né? É justamente nesse lugar onde se transforma a matéria e é um instrumento indispensável para a transformação de chumbo em ouro. Ou Ah, seja, para ver se a gente consegue transformar o Donald Trump em, um em um ser ser humano. equilibrado e sensível, para não dar nenhum exemplo. Tá? E o demônio é a parte que vai para frente, é o Hermes Trismegisto, né? É a criança aí que puxa para frente, Mercúrio. é o Mercúrio, perdão, que é, até porque o Mercúrio também é líquido e se transforma, né? Ou seja, Exato. é a parte criativa, positiva, justamente desse processo de transformação. Né? Uhum. O demônio não é malvado, assim como a gente pensa. É, É criativo, né? é criativo, é fundamento de criatividade. De fato, né? Uhum. Bom, eu acho que aqui acabou, né, Hugo? Deixa eu ver aqui, professor. Eu não sei o que eu fiz, mas eu fechei a minha tela. Ah, Tem? tem uma frase aqui do filme que postaram, né? Existem três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. O que o senhor acha disso? Ah, sim, sim, sim. Eu acho que não existem. Eu acho que são temporárias, né? Uhum. Eu acho que isso é um arranjo esquizoide, justamente, né? As de em cima, por quê? Porque ganharam algum poder, porque concentraram alguma riqueza, e aí começam a achar que estão em cima. As de baixo, né? Porque igualmente, né? Quer dizer, paralelamente, se sentem menos porque, não, eu não Uhum. consigo, porque eu não ganhei dinheiro, porque eu poderia ter aproveitado melhor e não fiz, etc, etc, né? Uhum. E as que caem porque isso está mudando o tempo todo, e na verdade está mudando porque esse sistema doido que a gente tem é, é tremendamente instável, né? Uhum. E tem seus movimentos internos que justamente é o que as elites estão tentando congelar, né? Estão tentando fazer. Já faz uns 100 anos isso, tá? Estão tentando fazer com que não mude. Na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial,
O problema é esse. Eu acho que ainda estamos na Primeira Guerra Mundial, certo? Uhum. Para quê? Para não cair, certo? Para não cair. Mas isso eu acho que é uma alusão tremendamente política e tremendamente crítica em relação ao nosso sistema sociopolítico atual, Uhum. a esse ultra neoliberalismo que se instalou, que deixamos se instalar, que autenticamos com as nossas atitudes também, tá? E que hoje não quer morrer, tá claro que não presta, tá claro que eh, não podemos continuar dessa maneira, mas como? Não pode, temos que retomar a economia, etc. Sim, sim. Né? E uma coisa que eu lembrei agora também, né, professor, é que quando o diretor desse filme foi perguntado, né, sobre vieses políticos e tudo mais, né, ele falou que o principal era a carência de empatia, né, em todos os níveis, né, É que muito essa era a legal. chave para a compreensão, para interpretar todo o filme, né, que era ele provocar a pessoa, provocar o afeto, uh, da experiência imediata naquela pessoa, né, para ela se confrontar com isso, né. Se eu tivesse um nível, né, como é que eu iria me comportar, né, seja lá em cima, seja mais ou menos no meio, seja lá embaixo, né. E parece que o pessoal não pegou muito essa sacada dele, né, de Que que o legal, né? É um artista. Quer ver, assim como Jung gostava de escudrinhar todos os aspectos do que caía nas mãos dele, né? Essa questão da empatia, eu não sou Jung, longe disso, claro. Mas essa questão da empatia já me tocou aqui várias vezes, já me chegou várias vezes. Aí eu me achei uma coisa muito interessante, simplesmente indo na etimologia da palavra, né? uhum, En, que é de envolver, de colocar junto, né? De abraçar, certo? uhum, sim, pá, De relacionar, certo? Pathos, esta questão, pathos, né? Vê quando alguém fica doente de cirrose, né? Bom, cirrose é outra coisa. Mas quando inflama o fígado, né? Ele fica uhum, com hepatite. uhum, Ex, ou seja, para fora se expande. Pathos é uma palavra. O que uhum, significa pathos? Pathos é o fígado. sim, O que falta, então? Vê só a imagem, Hugo. Eu fico me tremendo assim todinho. O que falta para a gente ser empático? A gente ser capaz de envolver com as tripas, exato, bem com o que forte, né? está dentro do corpo, né? Com os Exato, órgãos de dentro do corpo, com o escatológico. Falta eu te abraçar escatologicamente. É sim, isso que significa empatia. Pois é, então, de novo o que havíamos dito, né? Não são discursos. Não são só, é importante, mas não são só as estratégias políticas, econômicas, e os partidos exato, políticos, e as polarizações. E se você faz parte desse time, eu dou língua para ti, porque eu faço exato. parte do outro Não, time. e Não estou a nem ouvindo o metáfora, que você me disse. Né? e a Não, met... sim, tudo Uhum, isso é imaginário diurno, é imaginário consciente, é unilateralidade consciente. sim, Chega para lá, tá? Vamos abrir as tripas. Queremos exato, falar de empatia? Vamos abrir as tripas. É isso. Falta não só a gente dizer olá, bom dia e dar um beijinho. Não, tem que abrir mesmo assim o peito e esfregar as tripas de um no outro. exato. Que é mostrar Claro o que estou próprio exagerando, mas sofrimento, se né? trata disso. Perdão, não te ouvi. Que é mostrar o próprio sofrimento, né? Mostrar e viver. Né? Exato. Tá. Porque mostrar a gente, basta ligar um noticiário aqui que vai sair sofrimento de todo mundo. Vocês Uhum. viram como estão os coitados dos equatorianos? Ah, coisa horrorosa. Se fala mais da Itália, que também está muito feio, mas Equador, ai, aqui do lado, gente, fico me tremendo todinho, tá? Mas a gente vê em casa sentado no sofá comendo pipoca, Exato. tá? Tá sendo mostrado, tá? E daí, bom, não fui eu, graças a Deus, né? Que aqui ainda não chegamos nesse patamar, né? Nesse estágio. Bom, tá ótimo, tá? Mas não, é que falta
se misturar naquilo, né? Daí a Santa Teresa d'Ávila, o que ela fazia? Chegava e comia as secreções dos seus pacientes, né, das pessoas que Uhum. estavam sofrendo. Né? Esculápio, que dizia, eu só vou poder falar de uma doença se eu sofrer a doença. Então, me contamina, tá? Eu quero me contaminar para poder saber de que estamos falando. Se não Sim. são só palavras. Ah, Falta. Por isso que eu falava assim, um pouco mais afastadamente no início da experiência, o que faltou aí, né? O que está em débito, né? E minhas justiças aqui, meus votos de justiça ao Benjamin, tá? É a experiência. A modernidade gradativamente vem rejeitando essa experiência, que são as tripas, que é o pathos, que é o fígado, tá? E, é, e por isso mesmo vem se enfronhando unicamente nos andares de cima, tá? uhum. Doidos, esquizoides, sem articulação, sem filtro, sem ligações. Tudo Não é gostei, simplesmente não gostei líquido, né? da história. Não É. escutei o que você falou. Não, é o que o Bauman fala, né? Que o mundo é líquido, né? Hoje em dia, que as pessoas não se vinculam, elas apenas se conectam, né? E confundem uma coisa pela outra. Exatamente, exatamente. Vê, é tão líquido que não se contém em canto nenhum, né? Tudo bem se Sim. fosse líquido, mas fosse filtrado pelo fígado, pelo menos as impurezas ficariam aí, certo? Mas não, É, nem isso. É um líquido que não se contém, é disso que o Bauman fala, né? é. E não, não, E eu não, acho que no filme isso é assim posto de forma literal também, porque eu fiquei com a impressão que a diferença que esse diretor apresentou entre capitalismo e socialismo é mijar e cagar. Assim, sim, para ser sim, bem claro, né? sim, Tipo, são, sim, são sim, dois dejetos, né? Você não pode se apegar nem a um nem ao outro, porque no fundo é a mesma merda, sim, né? sim. Deixa ser também bem explícito. Nem capitalismo, nem capitalismo keynesiano, nem socialismo, nem comunismo, nem nada disso vai funcionar Uhum. se a gente não está dentro aí, se a gente não tá pensando se de fato temos juízo porque obedecemos, Sim. né? É É. isso não se calcula apenas conscientemente. Isso se goza, se sente, né? Se assimila com o corpo todo, se deglute antropofagicamente. Né? Uhum. Isso é empatia? Isso é empatia. Tem que deglutir, tem que ter dentro aqui do corpo. Por isso que a mamãe sabe das coisas. Porque ela nos teve dentro dela. Né? Sim. Certo? Até certo ponto. Depois tem mais que exagero, mas isso é outro papo. Né? Tem uma pergunta do Luiz aqui. Professor, o que achas que será de nossa educação daqui em diante? Será mais cabeçuda ou mais de fígado? Ai, é Luiz, o nosso amigo Luiz, é? Ah, Sim, oh, abração, Luiz. Que bom que você está aí. Te tenho muito desatendido com tua pesquisa, Luiz, desculpa. Mas depois falamos sobre isso. Não sei, Luiz, eu não me atrevo. Não me atrevo, porque, sei, eu acho que a questão é geracional. E o segmento disso aqui vai ficar com vocês, com gerações que estão tomando o pé da situação agora. De repente eu vejo gente como tu, como o Hugo, como tantos que estão aqui também conversando conosco, que são gente que está procurando, que tem feito tremendas de transformações. Eu digo isso em público para ti, desde que eu te conheço, você tem feito uma baita de uma transformação com você. Eu lhe admiro por isso, tá? Mas infelizmente eu não vejo isso em muitos jovens também. Eu não sei qual é o grupo que vai pensar, né? Se os que tiveram tudo muito fácil, por isso mesmo se afastaram muito das experiências, não experimentaram o mundo, não fazem ideia, portanto, do que é e do que vão se encontrar depois disso aqui, e que por essa fragilidade sejam propensos a desistir da questão. Né? Existe a é, outra possibilidade, que justamente
vai ser uma decepção tão grande, vai doer tanto, que seja tão potente que os faça acordar, né? Faça se tocar que as coisas não vão continuar do jeito que estavam, que precisa de outro tipo de atitude, outro tipo de protagonismo e que tem que arregaçar as mangas. Pode Uhum. ser. Essa seria aquela menininha, né? Que sai com outra perspectiva lá desde o fundo do poço em direção à utopia, né? Para se colocar na utopia. Pode ser. O que vai acontecer? Não sei. Não sei. É um mistério, né? Desde que eu descobri que meus alunos do primeiro horário lá na Unifor viram à noite assistindo Big Brother, da hora da aula, abrem aí o fórum, né, virtual da aula e deixam aberto e vão dormir. Bom, aí eu fico me perguntando, puxa, não é porque minha aula seja o bicho, né? Mas é porque tem aí uma negação de compromisso, uma negação de si, né? Uma coisa trickster aí também muito básica, de quebrar as regras, mas sem saber o que fazer, que isso é próprio do trickster, mas pior do que isso, sem ter uma necessidade real e premente de fazer alguma coisa, né? Pelo menos Exato. sem senti-la ainda. Isso é o que pode estancar o trickster e fazer com que não saia dessa condição. Não sei, dá para se ver. Dá para se ver. Temos um fator muito pesado aí contra nós, que é o excesso tecnológico que temos hoje, né? Enquanto estamos tendo essa conversa, tanta aí grupos danadíssimos de pesquisadores, particularmente na França, mas aqui também tem, trabalhando com as questões da transhumanização, da pós-humanização, a favor e contra, né? Que é uma ideia intrínseca, né, inconsciente por aí, em algum lugar, de que os nossos corpos, a nossa fisiologia, a nossa natureza estão ultrapassados, são imperfeitos e que só vão se tornar perfeitos quando a gente consiga se desfazer dessa velharia e substituí-la pela tecnologia, né? A se estudar aí, porque, olha, se a gente se abraça por aí com essa possibilidade, sim, eu particularmente sou muito pessimista. Eu acho que serve de esconderijo para uma negação de si, né? É como dizer, não, eu não consigo, já foi, eu não tenho recurso, eu nunca vou me desenvolver à altura do que as circunstâncias estão me pedindo, então vou projetar isso na tecnologia. Sim. Que a É tecnologia o uma, faça por mim, né? uma tentativa Isso, de se encobrir, né? Assim como é o problema de exatamente. Jones, né? Que ele está toda hora se encobrindo, né? Seja pela baleia ou seja pela sombra da árvore, né? Ele queria ficar Exatamente. parado lá na sombra da árvore tomando água. É basicamente isso. Exatamente. Então, não sei, vamos torcer para que a Panacota chegue lá e se coloque mesmo no lugar da utopia, mas com pretensões de gozo, né? Com pretensões de experiência funda mesmo e ampla, né? Visceral. Visceral. Perfeito. Muito bom. Pois é isso aí. Não sei, você tem aí alguma coisa ainda que a gente não, Não, eu não acho que foi uma comentou? experiência visceral essa. Então, tô Não, não foi muito porque feliz. estamos através de um aparelhinho aqui, tá? Mas depois que isso aqui passar, a gente se encontra de novo, discute, bebe uns tequilas e tudo mais, aí se abraça Perfeito. e vinga todo esse tempo que a gente não pode ficar assim pertinho, juntinho, sentindo a Tá saliva certo. do outro na cara cada vez que Aham. fala, tudo mais, tá? Tá, Aí tá certo. talvez teremos uma experiência mais autêntica, certo? Legal. Por Muito enquanto, bom. mantenhamos na cabeça de que isso aqui é paliativo e é transitório, que precisamos voltar para a Muito natureza de bom. nós e nós na natureza, né? Acho que isso é a lição principal aí. Excelente. Tá certo. Pois Então, então, disse. não, não, por favor. Por favor. Não, ia só dizer isso, que fico felicíssimo quando vocês me convidam para essas coisas.
E me tem paciência, né, para a gente ficar conversando aqui. Já estouramos uma live, tivemos que abrir outra. Faz parte. Sou muito agradecido, tá? E estou sempre à disposição, na medida do possível também, porque com esses aparelhinhos agora e trabalhando remotamente, parece que o trabalho se triplicou, né? Mas Imagino. de coração é ilimitado, estou sempre aqui, tá certo? Perfeito. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Então, professor, realmente foi uma experiência muito bacana essa, de ter essa troca, de ter essa experiência. Eu acho que o pessoal que está aqui com a gente também gostou bastante, né? Estão botando vários carinhas aqui, então eu acho que foi uma experiência muito legal mesmo. Muito obrigado. Legal, obrigado. Eu gosto dos coraçãozinhos que ficam subindo aqui. Eu nunca tinha visto. Eu não tinha entrado nesse negócio. Olha aí, lá vem aí os coraçãozinhos. Tá bom. Pois olha, nem que seja virtual, um beijo para quem quiser aceitar, um abraço virtual que não contamine, tá certo? Para ti não, porque você tem barba e pica, né? Então só um abraço, tá certo? Tá certo, professor. Valeu. Pois a gente se vê qualquer dia desses, tá? Me convidem, eu vou tentar também participar das outras lives, que também estou em débito com isso, tá? Perfeito. Abração a todos, muito obrigado de Abraço. novo pelo convite. Muito Tchau, obrigado, tchau. professor. Tchau, tchau.